existem alguns indicadores que te indicam que sim, está iniciada a recessão. Então não é uma questão de eu acho ou não acho. O indicador está ali apontando que isso está acontecendo. O cenário, eu não sei, Igor, se eles vão reduzir a taxa de juros tão agressivamente assim. Estados Unidos? Porque não é costume do Fed reduzir a taxa de juros tão agressivamente véspera de eleição presidencial. Eles realmente evitam mexer muito na taxa de juros 1 mês, 2 meses antes da eleição, porque eles não querem de fato que isso sinalize uma possibilidade de interferência deles na eleição em si. Então eles têm esse receio, assim, sabe? Eu gosto desses períodos que a gente ganha tempo para comprar barato, mas felicidade de uns, tristeza de outros. Como é que vocês estão vendo esses movimentos aí do mercado? Cara, eu acho que o mercado realmente sentiu forte a questão da taxa de juros japonesa, tá? Que foi realmente elevada, e isso tende a reduzir um pouco o M2 global. Isso produziu uma alta violenta no ien, isso fez com que a bolsa japonesa recuasse violentamente, e mesmo a bolsa americana iniciasse um recuo mais intenso que a gente viu na quinta-feira, inclusive revertendo o sinal de compra que tinha sido dado no dia anterior. O que acaba acontecendo? Quando os japoneses decidem subir sua taxa de juros, as pessoas veem que a inflação no Japão não está controlada. Ao mesmo tempo, elas começam a trazer mais dinheiro em dólares para o Japão, para poder comprar a taxa de juros japonesa e poder buscar uma certa atenção aí. Apesar do Japão ser um dos países mais endividados da face da Terra em termos de dívida PIB. Então esse cenário todo que a gente viu aí, ele impactou dentro do universo de criptos também, impactou de uma maneira bem importante, né? E eu estou absolutamente interessadíssimo em ouvir a opinião do Igor sobre isso. No meu entendimento, esta semana que está entrando, e porque teve a situação da taxa de juros na quinta, e na sexta vem um payroll que foi um payroll bastante, digamos assim, broxante em termos de produção de empregos, o que desperta realmente a possibilidade de uma recessão na economia americana, o que automaticamente... Só que a gente tem que entender, né, pessoal? Tem recessões e tem recessões. Pode ser uma recessãozinha ou pode ser uma recessão violentamente pesada. O tamanho dessa recessão o mercado não tem como antever. E ainda complementando todo o cenário, só para ser a tempestade perfeita, a gente tem a Kamala Harris ultrapassando o Trump em pesquisa de votos populares, e a gente sabe que a Kamala, ela já tem... Se o Trump e o RJK têm falado que acham que os Estados Unidos deveria comprar BTC, a Kamala segue com o discurso de que o BTC é moeda de bandido, e no entanto que ela reverte para cima do Trump, isso também impacta negativamente o universo das criptos. Então a gente teve, assim, 3 notícias para realmente empurrar as coisas, mas é óbvio, o Igor aqui presente vai poder falar muito melhor sobre isso. Vamos lá, Igor. Bom, eu precisaria voltar um pouco mais, algumas semanas, quase um mês, porque eu encontrei esses dias uma anomalia no mercado americano, quando existiu uma quebra de correlação histórica entre o S&P 500 e o RSP. Isso é muito antes de eleição, isso é muito antes de Trump, antes mesmo dos dados de sexta-feira, antes da decisão do Fed de quarta-feira. Já existiam sinais no mercado americano de que o que estava puxando o S&P eram poucas empresas, aquela história de mercado concentrado voltou, isso faz quase um mês. E aí nós vimos ali uma grande rotação no mercado americano, grana saindo das Big Techs, ativos que subiram muito nos últimos 2, 3 anos, e aí recursos migrando para small caps. Aí eu mencionei para o pessoal que o Russell 2000, que é o Russell 2000, que é um dos índices americanos de small caps, em alta já é um sinal de que existe aí um otimismo que pode se tornar uma euforia no mercado americano. E nós estávamos vendo o início desse movimento até poucos dias atrás. Essa foi uma rotação a mais violenta do mercado americano. O S&P 500 caiu, mas não foi tanta coisa assim, puxado principalmente pelas Big Techs, enquanto que o restante do S&P estava subindo muito forte. Então nós víamos até poucos dias atrás sinais muito bullish no mercado americano, mas muito mesmo, tá? Sinais que nós só víamos, sei lá, no final do ano passado, novembro, dezembro de 2023, que foi aquele rally de Natal, que eu acho que todo mundo lembra porque todo mundo fez dinheiro, a não ser quem estava fora do mercado. Aí com eleições, o mercado ficou novamente volátil, olhando para a política norte-americana, mas o que realmente mudou assim a dinâmica do mercado foram 2 coisas. Banco Central japonês subindo a taxa de juro, e aí um grande movimento de valorização do iene japonês contra o dólar americano e contra várias moedas. Se vocês pegarem ranking de moedas globais contra iene japonês, ao invés de analisar contra o dólar, essas moedas levaram uma paulada forte contra o iene japonês, porque o Japão subindo a taxa de juro na contramão do restante do mundo, o Fed está prestes a cortar a taxa de juro, está na boca do gol, o Japão está subindo. O Japão é um dos países que mais negociava
que mais comprava treasuries americanos. Bom, se o juro americano está para cair e o japonês está para subir, isso desloca parte da demanda anterior dos treasuries americanos para os próprios títulos japoneses. A gente sabe que o juro no Japão agora é 0,25, não é uma coisa incrível, mas começa a tirar um pouco o foco do mercado japonês em compras de títulos americanos para voltar a negociar títulos japoneses. Bom, isso mexeu bastante com o mercado americano, até porque antes, quando o juro japonês era negativo, ou a taxa de juro real era muito mais negativa, se pegava dinheiro emprestado no Japão para comprar ativos de risco ou até renda fixa ao redor do mundo. Era como se era uma forma de se alavancar. Então, um juro negativo no Japão e no mundo mais alto, era maravilhoso fazer aí alocações onde pega esse dinheiro no Japão e investe no resto do mundo. Com essa reviravolta, isso ajuda a explicar por que essas moedas, como por exemplo o real brasileiro, se depreciou nessas últimas semanas. Não teve nada a ver com Brasília. Brasília impactou o real e o dólar ali em maio e junho. Julho e agosto já foi questões externas. Tudo bem. Agora, falando sobre o assunto que chamou muita atenção do mercado na quinta e na sexta, foram os dados do mercado de trabalho mais fracos nos Estados Unidos. Talvez um dos pregões mais importantes do ano, para quem acompanha dados macroeconômicos, foi o de quinta-feira. Nem foi o de sexta. Começou com a quinta-feira. A reunião do Fed aconteceu na quarta, o Fed não cortou a taxa de juro, mas mostrou que eles estão próximos de cortar. Só que se eles forem cortar, é só daqui a 45 dias. O mercado ia olhar para qualquer dado macroeconômico com uma lupa, onde economistas iam brigar por conta de uma vírgula. Eu falei isso 12 horas depois da decisão do Fed. Agora em diante, qualquer dado fraco já vai ser sinal, vai ser motivo para o pessoal falar em recessão. Porque o Fed está prestes a cortar. São os minutos finais, entendeu? Aí na quinta-feira de manhã saiu alguns dados. A partir das 11h30 da manhã, 11 da manhã, saiu o PMI SM industrial, que nem é um dado tão relevante assim, mas lá dentro um dos componentes de empregabilidade veio muito fraco, sugerindo que realmente a demanda por mão de obra, ela caiu. Na quinta-feira, diferentemente dos outros dias do ano, dados ruins não eram considerados bons. Ali foi a inversão da narrativa. O pregão de quinta-feira é uma aula de narrativa de mercado. Quinta-feira a narrativa ela mudou. Dados ruins não eram mais bons. Dados ruins eram ruins. Quem percebeu isso fez dinheiro na sexta-feira. Porque quando o payroll saiu, abaixo da expectativa e o desemprego acima do esperado, já era. Não estou falando nada sobre a minha interpretação sobre o dado, do que eu acho que vai acontecer. Naquele instante que o relatório de empregos foi divulgado, o mercado comprou a narrativa de que o ruim é ruim. Com a taxa de desemprego dos Estados Unidos alcançando o nível de 4,3%, que indica que o mercado de trabalho realmente está sentindo os efeitos da política monetária, nós precisamos lembrar o que o Powell tem falado em todas as reuniões de política monetária desde o início desse ano. Nós cortaremos a taxa em duas situações. Ou porque a inflação está voltando para a meta, ou porque o mercado de trabalho ele sucumbiu. Como que eu traduziria isso? Desemprego aumentando rapidamente, um payroll negativo. São sinais de alerta. Primeiro cenário, ou a inflação volta para 2%, que era o que o mercado estava comprado nessa narrativa até quarta-feira, ou o mercado de trabalho ele sucumbe. São dois cortes da taxa de juros diferentes, por motivos diferentes. É aí que o pessoal não entendeu. O primeiro corte, porque a inflação está voltando para a meta, é o tal do soft landing, é o que aconteceu desde o ano passado no Brasil, por incrível que pareça. A inflação está voltando para a meta, o Banco Central começou a cortar a taxa de juros, mas a atividade continuou resiliente. Com os dados que saíram quinta e sexta, o mercado comprou a outra narrativa. Até o dia, acho que 18 de setembro, não lembro mais, que é a próxima reunião, que eles talvez cortem a taxa de juros, os dados da atividade já estão sucumbindo. E para quem entende de ciclos econômicos, sabe que os últimos dados macroeconômicos a piorarem, a cederem antes de uma recessão, são os dados de inflação e de mercado de trabalho. E aí na sexta saiu o payroll, desemprego de 4,3% e acionou uma regra, um indicador que foi criado por uma ex-economista do Fed, que é a regra da SAM. Eu fiz até um vídeo sobre esse assunto faz algumas semanas, SAM Rule, que quando bate 0,5, a economia entrou em recessão. Aí eu mandei eu tô falando demais, mas é porque eu montei um estudo agora à tarde, eu queria mostrar para vocês, eu não mostrei ainda ao vivo para ninguém, eu mandei num grupo de WhatsApp aqui com os membros do canal, mas eu quero mostrar ao vivo aqui para vocês. Olhando para os indicadores, diferentemente de ciclos anteriores, quando o mercado de trabalho já estava esfriando e aí o desemprego aumentou, dessa vez o desemprego aumentou enquanto os outros indicadores estão nesse processo de desaceleração. Então me gerou um pouco de dúvida, será que realmente esse indicador, ele está antecipando, vai acertar e antecipar uma recessão? Fofa, consegue colocar, o meu pai aí, consegue colocar essa tela aqui?
Então eu montei essa tela agora à tarde. É só mandar um abraço pro Jorge Mundstock. Um abraço para ele que está me assistindo aí. Um dos melhores professores da história deste país. Ele foi professor. Eu montei agora à tarde 26 indicadores, parando 2024 com 2000, a crise de 2008 e a crise de 1990. Parênteses, a crise de 2008 foi horrorosa. A de 1990 não foi tanto. Então aqui dá para balizar um pouco. Eu estou comparando uma crise forte com uma crise fraca, tá? Aqui são 9 indicadores do mercado de trabalho que eu acompanho. Eu achava, até alguns minutos atrás, que a regra da SEM foi acionada, mas não me parecia que o mercado de trabalho estava emitindo tantos sinais negativos. Mas eu mudei de opinião depois que eu fiz essa comparação. Então a regra da SEM é esse indicador aqui de cima, que vocês podem ver. Toda vez que ele atinge o ponto de 0,5, teoricamente a economia já está em recessão. Então, ao invés de fazer aqueles estudos de o que acontece com a economia quando o Fed corta a taxa de juros ou quando a curva de juros desinverte, eu coloquei no ponto zero, ó, aqui embaixo, ponto zero, o momento que a regra da SEM é acionada. Aí eu peguei os indicadores 24 meses depois e 24 meses antes. E eu coloquei todos eles num índice com base 100. Então eu quero saber como esses indicadores flutuaram no tempo, 24 meses antes, 24 meses depois que a regra da SEM foi acionada. Reparem que a taxa de desemprego de 2024 está andando em linha com os períodos que anteciparam a crise de 1990 e 2008. É juntinho. Aqui nós temos a média do payroll dos últimos 3 meses. Para não pegar um dado mensal, que é muito volátil, eu peguei a média dos últimos 3 meses. Está andando juntinho. Esse indicador aqui me parece antecipar, essa comparação me parece antecipar que nos próximos meses o payroll será negativo. É a impressão que eu tenho olhando para o que aconteceu com o momento que essa regra da SEM foi acionada. Na década de 90, inclusive, já estava negativo. Em 2008, foi bem na virada de payrolls positivos para negativos. Reparem a diferença entre 2008 com 90. 2008 foi uma crise horrorosa, o payroll foi negativo de maneira muito intensificada. Na década de 90, foi negativo e logo voltou à estabilidade. Aqui em cima, a taxa de participação, não tem muito o que comentar. Depois que a regra da SEM é acionada, a princípio tem pessoas saindo do mercado de trabalho americano. Aqui, reparem que quando a regra foi acionada no passado, em 2008, o Fed já estava cortando a taxa de juros. Na década de 90, foi bem a partir do momento que ele começou a cortar. E a princípio é o que vai acontecer agora também. Na próxima reunião corta, o mercado precifica vários cortes nesse ano, existe um certo desespero ali. Aqui embaixo o S&P 500, como ele corrigiu? Como que ele reagiu? Em 2008, ele já estava caindo antes da regra ser acionada. Na década de 90, ele também caiu antes da regra ser acionada, mas repare que ele logo voltou a subir, sendo que em 2008 derreteu até 2009 e depois sim o bull market começou, né? Pedidos iniciais por seguro-desemprego, um dado que sai toda quinta-feira às 9h30 da manhã. Esse é muito legal de acompanhar, inclusive nessa semana eu quero acompanhar ao vivo no YouTube. Eu não costumo acompanhar ele ao vivo. É que às vezes saem dados na quinta de manhã que eu, por acaso, acompanho ele. Na quinta não tem nada, a não ser esse dado, eu vou acompanhar ao vivo, porque qualquer dado macro ruim, diferente ao mercado de trabalho americano, na minha opinião, deve pressionar o S&P para baixo, porque a narrativa ela mudou. Do ruim é bom, pro ruim é ruim. Média de semanas de desempregado, muito parecido também. E aqui seria a relação entre vagas de emprego e desempregados. Não dá para fazer uma comparação histórica, porque o mercado de trabalho americano hoje está num momento diferente do que em períodos anteriores. Não coloquei década de 90, porque esse indicador foi criado em 2001. Então, me sugere que a regra da SEM, assim como outros indicadores, mostram um mercado de trabalho em desaceleração. Normalmente, quando a taxa de desemprego começa a aumentar, não é um dado que sobe e depois cai, ele sobe de maneira consistente, ele sobe, a economia desacelera, mais pessoas não estão recebendo renda, menos pessoas estão consumindo, menos consumo significa menos produção, menos receita das empresas, menos lucratividade. É um ciclo que vai se repetindo até atinge ali um certo fundo e começa a se recuperar. Então, até eu criar essa planilha aqui, tem mais outros 20 e poucos indicadores em outras páginas aqui. Até eu criar esse negócio aqui, eu estava um pouco otimista, mas depois eu fiquei um pouco pessimista. Então, em termos de indicadores americanos, eu vi um comentário de alguém que disse assim, mas o PIB americano saiu a semana passada, veio muito bom. PIB é um indicador bem atrasado, é do segundo trimestre, nós já estamos no terceiro, daqui a pouco no quarto. Não adianta olhar para dados que são muito antigos, tá? Então, os dados realmente eles preocupam. Agora, eu preciso concordar com algo que o Stormer comentou. Intensidade de recessão é uma coisa difícil de prever. Se o início dela já é complicado, a intensidade ainda mais. Reparem, em 1990, o payroll foi negativo, 2, 3, 4, 5 meses,
depois se recuperou. 2008 não, foi muito maior. Por que isso? Porque a recessão começa, a gente não sabe quais empresas vão quebrar, quais fundos de investimento vão quebrar, quanto que a bolsa vai cair, realmente é muito complexo. Entretanto, me sugere que o ideal seria ter uma exposição aí em renda fixa, caixa, alguma coisa para quem quer encontrar oportunidades, independente do mercado que seja. Perfeito. Deixa eu complementar um pouco esse comentário muito bem feito pelo Igor, e é importante que a gente tenha alguns dados que, dentro da economia e dentro da ciência da economia, existem algumas coisas que não é eu acho que vai ter recessão ou eu não acho que vai ter recessão. Existem alguns indicadores que te indicam que sim, está iniciada a recessão. Então não é uma questão de eu acho ou eu não acho, o indicador está ali apontando que isso está acontecendo. Agora, a dúvida que sempre acontece é: qual vai ser o movimento do mercado frente a um cenário recessivo, Estados Unidos, e frente a um cenário de, digamos assim, de movimentação na direção de elevação da taxa de juros do Japão? Porque assim, a gente sabe que as criptos elas são muito responsivas ao M2 global crescendo. Então, com o M2 global crescendo, as criptos tendem a ter uma valorização, uma apreciação maior, e aí normalmente é isso que produz os fortes ciclos de alta. Ao mesmo tempo, a gente entende muito bem que elevação de taxa de juros tende a reduzir o M2. Para quem não entende o que é M2, é dinheiro circulante no mundo, galera, é dólar circulando no mundo para comprar diferentes coisas, né? Quando a gente sobe a taxa de juros, a gente reduz um pouco a quantidade de dinheiro circulante, porque o dinheiro vai para investimentos de títulos, para bonds, para taxas, esse tipo de coisa toda, para renda fixa, que é o que o Igor estava comentando agora há pouco. Eles não devem subir, obviamente, as impressoras e botar para imprimir dinheiro, que seria uma outra forma de fazer com que o M2 global crescesse. Não vão fazer isso, eles não são loucos nem nada. Só que ao mesmo tempo a gente tem nessa confusão toda eleição Trump, eleição Kamala, e quem é que vai ganhar isso, quem é que não vai ganhar isso, e por que isso afeta especificamente o mercado, no meu entendimento? Pelo posicionamento que os dois têm diametralmente oposto em relação ao mercado de criptos. Então isso também tem que entrar no nosso cenário. Eu não sei, Igor, se eles vão reduzir a taxa de juros tão agressivamente assim. Estados Unidos? Porque não é costume do Fed reduzir taxa de juros tão agressivamente véspera de eleição presidencial. Eles realmente evitam mexer muito na taxa de juros 1 mês, 2 meses antes da eleição, porque eles não querem de fato que isso sinalize uma possibilidade de interferência deles na eleição em si. Então eles têm esse receio, assim, sabe? Eu acho que a janela de reduzir a taxa de juros para eles talvez já tenha passado, talvez tivesse sido melhor eles terem mexido isso lá em julho, eventualmente, ou mesmo em junho. Então eu não sei se de fato eles vão conseguir fazer uma mexida de juros tão importante agora, cara. Eu tenho uns comentários